Olá e bem-vindos ao canal Coelha Detetive. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre o Shadow. Desta vez irei falar de todas as versões, transformações e trajes que o Ouriço Negro já teve na franquia. Espero que gostem. Então, vamos lá. A primeira versão é o Beta, o Therius. Nós temos que começar pelo protótipo do Shadow. Durante a produção, a sua primeira forma era para ser de um ouriço muito semelhante ao Sonic, mas com alguns detalhes extras que o deixam único. O mais similar ao Sonic do Mal, com uma cicatriz no rosto e um lenço no pescoço. Tá bom. A segunda versão é o Super Shadow. Ele apareceu pela primeira vez logo na estreia do Shadow, em Sonic Adventure 2. Legal! Isso é uma das habilidades similares às de Sonic, já que o Shadow pode usar o poder das 7 esmeraldas do caos. A sua transformação é mais amarelo e um pouco mais claro, mas que ainda mantém com as suas listras vermelhas na cabeça e espinhos. Espinhos arrepiados e olhos vermelhos, assim como a sua forma base. Assim como o Super Sonic, o Super Shadow também foi inspirado no Super Saiyajin de Dragon Ball Z. Mas assim como o Super Sonic se assemelha ao Goku Super Saiyajin, o Super Shadow é similar ao Vegeta Super Saiyajin. A terceira versão é o traje Battle. Seu traje veio de Sonic Adventure 2 e é um traje extra no modo multiplayer. Ela é inspirada em um dos muitos trajes extras de Final Fantasy Online. Seu traje é vermelho, mas que não está no jogo na versão final, mas estava planejado para surgir lá, sendo substituído pelo traje Race. Agora suma da minha frente. A quarta versão é o Race. Agora falando de um traje oficial, que é o traje extra de corrida para o modo de 2 jogadores. Essa também é uma roupa inspirada em roupas especiais do Phantasy Star Online. Esse traje possui a maior duração do Chaos Control. A quinta versão é o Riders. É original da trilogia Riders. Esse traje adiciona óculos azuis que frequentemente ficam em sua cabeça. Os Air Shoes, apesar de não terem mudado tanto, aqui foram substituídos por tênis esportivos. Que coisa mais linda! Ele já apareceu em outros jogos, mesmo nos mobiles, como Sonic Speed Simulator, Sonic Rumble e recentemente em Sonic Forces Speed Battle e Sonic Dash. A sexta versão é o Sir Lancelot. Agora falando de uma versão alternativa do Shadow, já que ele se passa em outra terra, esse é o Shadow das terras britânicas de Camelot, o reino que é cenário das histórias do Rei Arthur. É baseado no herói de mesmo nome. Nas histórias arturianas, Lancelot é sobrinho do Rei Arthur e um dos membros dos Cavaleiros da Távola Redonda, e o mais leal e próximo ao seu rei. É mesmo, é? Ele é descrito como o Cavaleiro do Lago e é filho adotivo da Nimue, a Dama do Lago. Ele também aparece em Sonic Forces Speed Battle e Sonic Dash. A sétima versão é o traje Capitão Pirata. Esse é um traje do Shadow com temática de pirata. Essa não tem uma história própria, mas apenas uma das variantes extras para os jogos móveis. Ele aparece exclusivamente em Sonic Dash e depois foi para o Sonic Rumble. Ele foi lançado ao Sonic Dash em junho de 2021 para celebrar o 30º aniversário da franquia Sonic. A oitava versão é o Vampiro. Esse também é um traje extra do Shadow, mas que acabou ficando marcante e eternizado em toda a franquia. Sua primeira aparição foi no Sonic Channel em uma das artes de calendário que celebra o Halloween. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Depois esse traje foi para o Sonic Runners e depois para o Sonic Forces Speed Battle, Sonic Dash e Sonic Speed Simulator.
A nona versão é o traje natalino. Esse traje aparece em uma das artes de calendário do Sonic Channel que celebra o Natal. Apesar do Ouriço Negro não acreditar no Papai Noel, digamos que esse traje de Papai Noel fica tão fofo nele. É mentira, eu sou bem macho. O primeiro e único jogo que o Shadow Noel aparece até agora é o Sonic Speed Simulator. A 10ª versão é o traje de cantor. Conhecido como Astro Shadow em Sonic Force Speed Battle, esse é considerado um dos trajes mais bonitos do Shadow. Ele aparece pela primeira vez na Wonderworld Comedy, que são histórias engraçadas do Sonic Channel, em que o Shadow se transforma em um ídolo do J-Pop e mais tarde como um cantor de rock, que ficou muito famoso, principalmente pelas asas de morcego. Apareceu em Sonic Speed Simulator pela primeira vez, depois foi para o Sonic Force Speed Battle, Sonic Dash, Sonic Rumble, Sonic Dream Team e Sonic Racing. A 11ª versão é o traje de samurai. Conhecida como Shadow Guerreiro, esse traje surgiu pela primeira vez em Sonic Force Speed Battle e Sonic Dash. Esse aqui é mais um que é exclusivo dos mobile. Pô, cara, de novo, cara! Esse aqui foi divulgado pela primeira vez no Sonic Central 2024. Recentemente ele apareceu como um dos primeiros novos trajes no Sonic Dream Team do Shadow. A 12ª versão é a forma do filme, uma das versões mais populares do Shadow. Esse foi revelado pela primeira vez na cena pós-crédito de Sonic 2 o filme, que dava gancho para Sonic 3 o filme, lançado no final de 2024. O Shadow do filme é dublado pelo ator Keanu Reeves, que é muito conhecido pelos filmes do John Wick. Que demais! Ele teve o seu background adaptado em Sonic 3 o filme, já que ele adapta o Sonic Adventure 2. Ele também aparece nos mobiles, como Sonic Force Speed Battle, Sonic Dash, Sonic Speed Simulator e Sonic Rumble. A 13ª versão é o traje de bandido, o mais novo traje extra do Shadow, que aparece apenas no Sonic Force Speed Battle e Sonic Dash. O Shadow Bandido foi lançado junto com o Xerife Sonic, que foi feito para ser o arqui-inimigo dele, e também representar criminosos perigosos do Velho Oeste. Seu cenário é a Rock Ridge, de Sonic Free Riders, que tem temática de ferroviária e Velho Oeste. A 14ª versão é o Rei Real. Esse é exclusivo do Sonic Speed Simulator, mas que tem uma inspiração por trás, já que ele é inspirado no Rei Shadow do Light Mobius, dos quadrinhos da Art Comics. Então ele é? Isso é realmente interessante, pois é uma das raras ocasiões em que a SEGA faz algumas referências e inspirações nos quadrinhos da Art Comics, considerando que as histórias delas são bem paralelas com a saga principal e foram ignoradas. Então temos aqui um dos trajes em homenagem à sua contraparte dos quadrinhos da arte. A mesma coisa acontece com o Rei Sonic. A 15ª versão é o traje de verão. Esse surgiu pela primeira vez em uma das artes feitas por Brock Rock, que é um artista que faz as renders em 3D dos personagens e também trajes para eles. Aqui temos o Shadow exótico, com uma camisa vermelha com flores e óculos amarelos. Essa estava especulada a aparecer no desenho do Sonic Boom, em que o Shadow se vestiria de surfista e estava até sendo renomeada como Hawaiian Shadow. Quer dizer, Sei lá. Mas se trata apenas de rumores. Tanto é que esse traje ficou famoso na comunidade e apareceu em Sonic Speed Simulator. A 16ª versão é o Chaveiro. Esse surgiu em Mother of Sonic, um jogo visual novel lançado em 2023. O Shadow Chaveiro teve um papel importante no jogo, já que todos os sinais do assassinato do Sonic apontavam a ele, já que ele esteve trancando as portas de todos os vagões do trem, impedindo a passagem dos outros. Pode fazer isso!
Mas tudo isso foi esclarecido e a razão do Shadow ter feito aquilo se deve porque ele queria comprar o presente de aniversário para Amy, que seria ingressos para um show de K-pop preferido dela, a Hot Honey. Esse Shadow fica encarregado de cuidar das fechaduras e das chaves, mas mal sabia ele que a Amy possuía a chave mestra, que podia abrir qualquer fechadura. A 17ª versão é o Batman. Não me diga. Sim, é verdade. Feito em comemoração com a colaboração com a DC Comics, o Shadow vestido de Batman, ou conhecido na comunidade como Bat-Shadow, apareceu pela primeira vez em um vídeo curto celebrando o Batman Day em 2024. E mais tarde, na Sonic Central 2024, foi revelado mais detalhes dessa colaboração. O Bat-Shadow aparece na edição 3 da minissérie com a DC Comics, em que ele e seus amigos ajudam o Senhor Incrível a resgatarem a Liga da Justiça que desapareceu. Shadow fica encarregado de salvar o Batman, se vestindo de Batman. O que mais agradou os fãs do Batman e do Shadow é que ambos possuem muitas similaridades. Já que os dois vivem nas sombras, ambos tiveram uma relação com alguém próximo até ser assassinado, sendo que com o Shadow é a Maria e o Batman são os seus pais, e por conta desse assassinato, ambos decidem agir de forma vingativa. Além de que ambos são os mais sérios entre seus grupos. Que relação perfeita eles possuem, hein? Assim. E a 18ª versão é o Sonic Boom. Outra contraparte alternativa do Shadow, esse aparece apenas na saga Boom, mas que não é a versão mais amada do personagem. Ele possui muitas diferenças de sua contraparte mainstream, já que na saga Boom, ele não age como um anti-herói, em si como um vilão mesmo, tendo um ódio pelo Sonic de uma forma bem estranha, já que ele apenas queria ser melhor do que o Sonic em tudo, e queria se vingar dele, também de uma forma não esclarecida. É um fracassado. Essa é a versão mais odiada do Shadow, mas que no desenho do Sonic Boom, ele protagoniza episódios muito empolgantes, especialmente os 2 últimos da 2ª temporada, apesar do final dele ser uma baita decepção. Agora vamos falar dos trajes extras do Shadow, incluindo Mercenário, Couro, Anos 80, Flama, que aparece em Sonic Rivals 2, Inverno, Atleta Olímpico de Mario Sonic Tokyo 2020, Gold Style, Cheetah, Luminosity, Clockwork, Motoqueiro, Race Suit, Ninja, Feiticeiro, Karateka, que são do Sonic Speed Simulator, Caça-Dragão Lancelot, do Sonic Force Speed Battle e Sonic Dash, e Ronin, do Sonic Rumble. Mas eu quero saber de você, qual dessas versões do Shadow é a sua favorita? Prefere as versões alternativas, transformações ou trajes extras? Diga aqui nos comentários. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do canal Coelho Detetive. E até mais!